Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais este propósito de iluminação, nesta noite de amor, nesta noite de estudos, onde mais uma vez estaremos na nossa caminhada de iluminação espiritual, que é a proposta deste grupo cheio de pessoas lindas, cheio de pessoas amorosas, e que mais uma vez nos dá esta oportunidade de trazer à tona ensinamentos reconfortantes que tornam a nossa vida mais prática, mais feliz e mais amorosa. E como é de costume, todas as vezes em que iniciamos um estudo do Evangelho, vamos fazer aquela prece agradecendo a Deus pela dádiva da vida, pela oportunidade de nos encontrarmos respirando no cantinho do nosso coração, ainda com muitas chances de levarmos adiante a nossa vida, sem estarmos internados, sem estarmos em leitos hospitalares, comungando em favor de um mundo melhor. E nesse instante, meus irmãos, elevamos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, fazendo aquela prece que Ele mesmo nos ensinou do fundo do nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida exata e justa com que vamos aprendendo a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da perturbação, porque sois o reino, o poder e a glória para sempre, e porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. E assim sendo, meus irmãos, nós damos início ao nosso cometimento desta noite. Meus irmãos queridos, quem quer que tenha prestado atenção a uma criança que tente descobrir como funciona alguma coisa, alguma criança que tente desvendar os segredos de um brinquedo que ela ganhou, como que funciona aquele brinquedo, como que ela vai brincar com aquele novo presente que ela acaba de ganhar, ou então essa mesma criança, quando ela está tentando executar alguma coisa que ela não sabe, mas que ela quer fazer, e muitas vezes ela insiste. Quem quer que tenha observado uma criança nessas situações, já deve saber o que é a perseverança. Perseverança é uma virtude que nos leva à perfeição. Perseverança é a virtude dos esforços reiterados, das tentativas repetidas, que nos levam a descobrir o porquê de determinadas coisas, como funcionam determinadas realidades, qual o segredo da execução de um bom trabalho, de uma boa tarefa, quais os meandros, quais os mecanismos que envolvem a execução de um determinado trabalho. E quando as tentativas são reiteradas, elas nos levam à perfeição, ao domínio daquele trabalho, daquela tarefa. Então a perseverança é a virtude que nos leva à perfeição. E é uma virtude que parece inata nos bebês, nos primeiros anos,
na infância, mas essa virtude, à medida que a criatura vai adentrando a primavera da adolescência, o verão da mocidade, tem-se a impressão de que a perseverança desaparece. E quando os homens passam para uma idade mais madura, muitas vezes começam a acreditar que o mais importante no mundo é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não importa de que forma. Então, nós temos a impressão de que aquela perseverança que havia se mostrado tão forte nos bebês, nos primeiros anos da vida infantil, desapareceu. E isso é muito mais comum do que se pensa nesses momentos que nós estamos vivendo, neste mundo globalizado, onde o capitalismo muitas vezes atinge uma proporção assustadora, porque muitos pais incutem essa forma de pensar dos seus filhos, colocando múltiplas atividades para eles fazerem. E não poucas vezes nós vemos crianças correndo, passando de uma sala de aula para outra, com a agenda superlotada de atividades e muitas vezes fazendo tudo às pressas, sem darem conta do recado. É muito comum nós observarmos hoje em dia a criança que tem aula de manhã, aula na escola comum, no colégio, à tarde tem inglês, depois tem judô, depois tem informática, depois tem balé. E essas crianças têm uma agenda superlotada, muito mais ocupada do que a agenda de seus pais. E não é raro a presença da depressão nos corações infantis. Possivelmente, meus irmãos, seja este um dos motivos pelos quais muitas pessoas desistem no meio do caminho quando desejam fazer alguma coisa. É muito comum, até nas salas de entrevista espírita, e nós, como entrevistadores que somos, não poucas vezes nos deparamos com esse tipo de situação. É comum ouvirmos as pessoas falarem de projetos que abandonaram porque apareceram dificuldades. Então abandona-se um projeto de vida porque dá trabalho. Adota-se um projeto um pouco mais fácil, menos trabalhoso e cujo resultado seja quase imediato. Então, isso muitas vezes acaba ocasionando uma série muito grande de frustrações, não só no jovem, mas também no adulto, que atinge a idade madura, atinge o outono da madureza, não poucas vezes com pensamentos atormentados, tendo a impressão de que nada consegue fazer e de que as coisas não saem conforme o seu planejamento. É muito comum isso, meus irmãos, e isso denota realmente uma dificuldade muito grande que as pessoas passam, porque é reflexo, não poucas vezes, da maneira desencontrada, da maneira apressada, como a criatura foi condicionado nesse mundo, onde as exigências múltiplas causam um tumulto muito grande no emocional, no psíquico e também na mente das criaturas, que acabam se perdendo sem um critério adequado para o exercício da sua inteligência. Entretanto, meus irmãos, nós aprendemos com a doutrina espírita que as dificuldades são inerentes à nossa caminhada de seres humanos. Todos nós passamos por dificuldades na vida. Dificuldades, ninguém vive sem elas.
E uma das condições fundamentais, meus irmãos, para que nós aprendamos a conviver com as dificuldades e, portanto, a nos conhecermos melhor, é justamente a perseverança. É essa capacidade de nós não perdermos os nossos objetivos de vista, não nos distanciarmos das nossas metas de vida, simplesmente porque uma ou outra coisa não estão dando certo. Meus irmãos, quem é perfeito? Quem de nós é perfeito? Quem de nós já nasceu sabendo tudo? Então é natural que as dificuldades aconteçam. E é nesse contexto, meus irmãos, que a doutrina espírita entra para colocar ordem nas nossas casas mentais e estabelecer que a perseverança é a virtude dos heróis. A perseverança é a virtude dos lutadores. A perseverança é a grande companheira daquelas criaturas anônimas que trabalham de sol a sol, que lutam todos os dias e que ao final de suas jornadas, ao olharem para trás, sentem a alegria da consciência tranquila e o prêmio das suas realizações levadas a contento, trazendo resultados promissores. O Mestre amado, meus irmãos, nos deu uma grande aula de perseverança. Aliás, o protótipo da perseverança foi Jesus. Quando Jesus desenvolveu a mediunidade dos seus discípulos e os preparou para o grande ministério da consolação e do esclarecimento, ele foi muito lógico e muito claro ao enunciar a presença e a importância da perseverança nos caminhos humanos.